pela minha vida e a vida da minha família. Jesus abençoe a minha família. Jesus abençoe a cada um que vem aqui nesta noite. Eu quero saudar toda a igreja e também saudar os internautas. Que Deus possa assim estar abençoando a sua vida grandemente, abençoando todos vocês do Facebook, do YouTube. Eu creio que Deus tem uma palavra para cada um de nós nesta noite, porque aqui quem ensina é Jesus. Nós estamos aqui aprendendo da parte de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Abra vossas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia! Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus! A alegria do Senhor é a nossa força. É verdade. Quando a gente vai ao Senhor em primeiro lugar, nada nos impede de vir a Jerusalém, de vir à sua casa adorar e exaltar o seu santo e bendito nome. Pois isso é uma forma, creio eu, de sermos gratos por tudo que Ele fez, por tudo que Ele nos faz. Amém? Todos encontraram? Amém. Eu também encontrei. A partir do verso de número, aleluia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 14 ao 21. Se eu falar uma palavra errada, é que eu errei, porque os falou aqui é limitado, né? Mas a palavra está certa, amém? Aleluia. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, verso número 14 a 21, amém? Amém. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, pegai vós isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a esta terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aleluia. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima dos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes da chegada do grande dia glorioso do Senhor. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode repetir comigo esta palavra? No verso número 21. E acontecerá que todo aquele
discípulo de Jesus, conhecido também como apóstolo dos judeus, ele, quando percebe um movimento sobre aquele local onde eles estão. A Bíblia vai dizer que aqui foi a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, 10 dias depois da subida do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. E 10 dias depois, estavam todos reunidos em um pequeno cenáculo, quando de repente começa a acontecer movimentos diferentes. A Bíblia diz que havia uma festa naquela cidade. Mas interessante que ele não estava participando daquela festa, porque o foco deles era Jesus. Então eles estavam aí unidos, cumprindo a palavra que a ordem do Senhor Jesus, que diz: olha, não saia de Jerusalém até que ritual sejais revestidos. Aleluia! E eles permaneceram unanimemente, ou seja, unidos, ali no mesmo local, dia e noite. E quando é no 10º dia, acontece a descida do Espírito Santo. Glória a Deus. 10º dia, 50 dias após a ressurreição de Cristo, 10 dias após a ida do Senhor Jesus para a glória, para os céus. Aleluia! E aí, o que chama a atenção é que quando começa, eles veem a descida do Espírito Santo e começa a ver o vento impetuoso, como que uma língua repartida por um tipo de fogo. Aleluia! E o pessoal começa a falar em línguas, mas cada um na sua língua, só que todo mundo entendia a língua na linguagem que foi assim. Aleluia! Deus é maravilhoso, né? Aqui nós lembramos daquela passagem lá da Torre de Babel, quando Deus confunde as línguas daquele povo e ninguém não entende mais nada, ninguém entende uns aos outros, e se separa. Aqui foi diferente, aqui se uniu. E aí o que eles ficaram confusos aqui, pastor Maria? Aqui eles falaram: mas pera lá, aqui esse povo não é todo judeu, não é todos daqui de Jerusalém. A Bíblia diz que naquela época de festa tinha gente de todo lugar das nações. Todos religiosos de várias nações diferentes estavam em Jerusalém. Aleluia, Jesus. Aleluia. E de repente eles conseguem entender a linguagem daquele povo na sua própria língua. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, Jesus estava unificando a igreja. Jesus estava fundando a igreja primitiva através da manifestação do seu Santo Espírito. Aleluia. O que me chama a atenção aqui, pastores, o que me chama a atenção aqui, igreja, é que esse dedo aqui, olha, presta atenção, o homem e a mulher de Deus só entendem as coisas de Deus se for espiritual. A Bíblia diz que Pedro, na hora que observa aquela cena, ele já se lembra da profecia de Joel, que está escrito
João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros ainda dizem que tu és algum dos profetas. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus, vendo a revelação que Pedro teve, disse: Pedro, bem-aventurado é tu, Simão Barjona, porque não foi a carne, eu sei que te revelou essas coisas, mas meu Pai que está no céu. Aí Jesus faz uma promessa, por isso aqui eu te digo, que tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Glória a Deus. E Satanás não prevalecerá contra ela. Não prevalecerá. Não prevalecerá contra quem? A ela. Ela quem? A igreja. A igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e aí eu fiquei imaginando, pastor, que diante de todos aqueles discípulos recebe uma aprovação dessa do seu mestre. Eu creio que ele ficou radiante, ele ficou desfruteado, com tanta alegria, né? Pela aprovação do seu mestre naquele momento. Porque nós somos assim, quando alguém vai a um destaque, né? Em qualquer que seja a nossa posição, é normal nós ficar contentes, é normal nós se sentir felizes. Mas só que aí é um perigo. Observe que em seguida, no mesmo capítulo, o próprio Jesus começa a falar: olha, o Filho do Homem será entregue na mão dos religiosos, aqui mesmo em Jerusalém, e há de perecer, eu vou padecer, mas não se preocupa não, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aleluia. E aí Pedro começa a querer ajudar Jesus, porque esse é o nosso problema, é nós querer ajudar Jesus. Aí fala: ô mestre, jamais pode te acontecer, tem compaixão de ti. Aí o mestre Pedro, nosso mestre Jesus, orou para ele despagar de mim, Satanás, que me serve pedra de tropeço, porque só entende as coisas que são dos homens e não entende as coisas que são de Deus. Irmão, as coisas daqui é fácil demais a gente entender. Quando as coisas daqui vêm sobre nós entendemos rápido. Nós, na cada dor é que estremece o corpo. Mas quando as coisas partem mais profundo para a eternidade, para as coisas mais espirituais, nós ficamos mais sem entender. Porque nós somos fracos de Deus, nós somos fracos de pensamento. A palavra diz que os pensamentos de Deus não é o nosso pensamento, e nem o caminho dele é o nosso caminho. Então, só os espirituais, os lavados e redimidos do sangue do Cordeiro, conseguem decidir. Aleluia. Deus, Senhor. Aí, irmãos, o que me chama a atenção é que quando Jesus fala assim: quem diz os homens que eu sou? E eles revelam que um diz que é João Batista, outro ali, outro Jeremias, outro é um dos profetas. Aí Jesus faz a mesma pergunta para eles: por quê? Porque para Jesus, irmão, o importante não é quem está lá fora, é nós, seus discípulos. O que queremos saber é se seus discípulos estão aprendendo de verdade com ele. Por isso que dá eu e você aqui nessa noite, para a gente aprender com o papai, para a gente entender, para a gente saber as coisas celestiais, só se a gente vir para a casa do Pai, só se a gente vir para Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então aí fora, se não entender, Deus não cobra, mas em você ele cobra. Amém? Por quê? Porque o compromisso de Deus é com os seus discípulos. Cadê os discípulos de Deus nessa noite? Aleluia. Ele cobra de mim e você que ele escolheu. Inclusive a minoria dos
só posso sair de Jerusalém depois que eu for revestido do alto. Aleluia. Verdade. Quando você chega em Jerusalém e desobedece, ele não quer aprender, ele não quer obedecer, ele não espera se encher, se revestir. Ele já fala, não, eu vou, eu já sei mais do que todos esses que estão aqui. Entendeu? Já sei mais que esse. Irmão, não recebe a ordem do poderoso. Ficar em Jerusalém, que aqui do alto seja revestido de poder. Porque sem poder de Jesus em nossa vida, nada podemos, nada somos. Sem o poder do Espírito Santo na minha, na sua vida, nada podemos, nada somos. Quem faz a diferença na minha e na sua vida é o Espírito Santo. Mas o que me chama a atenção é que o verdadeiro pregador, ele não fica pregando, aleluia, palavras fora da Bíblia. E nem precisa estudar muito. Precisa apenas obedecer, prestar atenção, para ele entender o que Jesus está falando. Aqui nós aprendemos que Pedro começa falando para aqueles homens, para Deus, e todos os habitantes de Jerusalém. Esses homens não estão embriagados como vocês pensam, não. Pedro já tinha uma revelação da vida espiritual. Pedro já sabia que aquilo ali era obra divina. O próprio Jesus tinha falado a Pedro, não saia de Jerusalém, até que do alto sejais. E na hora que Pedro vê aquela ação, Pedro se reveste, Pedro se enche do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus, Deus abençoe. Aleluia. És fiel, Deus. Aleluia. Ele se reveste, ele se enche. Aí Pedro já tem uma revelação. E Pedro faz sua primeira pregação. De qual livro? Joel. O homem de Deus, irmão, ele prega a Bíblia. O homem de Deus, ele não precisa criar livros para pregar. Jesus já deixou. Tem pessoas aí que estudam para teologia, para não sei o quê, nada contra, não tem mais conhecimento, mas pelo amor de Deus, desde que esteja aprendendo com Jesus. Aleluia. Aí você vai observar, se você continuar lendo o capítulo de número 2, Pedro dá o seu sermão falando da pessoa de Jesus. Aleluia. Pedro começa a entender e passar para aquele povo a profecia que estava se cumprindo. Aleluia. Aí Pedro já começa fazendo a pregação, repreendendo aquele povo fariseu, esse estranho que estava ali no templo de Jerusalém, mas ninguém tinha revelação. O Espírito Santo de Deus já revela para ele, que já começa a pregar a profecia. E já vai repreendendo a eles, varões, os homens não estão embriagados como vocês estão pensando aí, não. A terceira hora do dia, ou seja, às 9 horas da manhã. Não, vocês estão entendendo, ó. Isso aqui é o princípio de Joel 2. Aleluia. Louvado seja Deus. Ó. Aleluia. Aí, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Qual é o segredo? Que dentro para cá, ou seja, a igreja primitiva, inclusive os católicos, coitados deles, que nós ficamos muito pelo nosso irmão católico, que não conhece a palavra, eles acham que a igreja primitiva foi o catolicismo que fundou. Mas olha o que diz a religião católica: Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, ela nasceu em Roma. Se você ler mais um pouquinho mais a fundo, na Bíblia de estudo, algumas delas, vai revelar, alguns teólogos não
apóstolos, porque foi as primeiras fontes dos apóstolos, mas era para ser assim, ato do Espírito Santo. Porque aqui foi a descida do Espírito Santo. Daí para cá, irmão, temos o Espírito Santo de Deus ensinando para mim e para você todos os dias. Hoje eu e você temos o privilégio de se revestir. É só querer. Porque o desejo do Pai nos últimos dias é ver o seu povo revestido, é ver uma igreja avivada. Aleluia. Você tem que ter avivado. Quem é a igreja? Eu e você, irmão. Nós temos que ser avivados. E aqui, com a descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E de lá para cá, 10 dias após a ida de Jesus Cristo para o céu, e agora ele vem buscar a sua igreja. E quem sabe o dia, a hora, o ano, quem sabe nem que geração. Porque não cabe a nós saber os tempos, mas cabe a nós seguir o que é escrito. Ele falou que vai voltar, amém? Porque na hora que ele estava subindo, escuta só, a Bíblia diz que os discípulos começaram a fitar os olhos dele, e aí ele foi até que se cobriu numa nuvem, né? E quando se cobriu com os olhos para o céu, a Bíblia diz que apareceu 2 homens. Interessante que não fala o nome, mas a veste vai precisar falar, vestidos de branco. Amém, irmão? O branco é pureza, o branco é limpeza, o branco é santidade, o branco é purificação. Então apareceu 2 homens brancos e disse para os galileus: por que estáis com os olhos fitos no céu? Esse mesmo Jesus que vós viste subir para o céu, um dia há em algumas tradições, esse subir, há de descer. Aleluia! Então é isso que nós estamos aguardando na vida dele, a descida dele, porque ele já subiu. Aleluia! Glória a Deus. Aí, irmão, a Bíblia diz que, eu já estou encerrando, a Bíblia diz que por todo aquele momento, porque até aí, então, a igreja estava tentando se esconder, porque estava triste, né? Não tinha recebido nada de poder ainda. Então, por Jesus aqui, já dava aqueles B.O. que deu na vida do meu xará. Agora imagina agora que Jesus foi. Porque não tem outra saída. Agora eu quero falar para você que o verdadeiro avivamento nós vamos encontrar ele aqui. O que é que o povo estava fazendo? Estava orando. O que é que hoje eu e você, ora 5, 10 minutos, meia hora, 30 minutos, já quer receber o bênção? A Bíblia diz que ele estava 10 dias continuamente unidos no mesmo lugar, ou seja, aqui é propósito, irmão. Alguém não quer receber, quer se revestir, mas não quer buscar. O segredo é buscar. O verdadeiro avivamento, a característica do caráter que vem avivado é o crente que ora, é o crente que tem propósito de buscar o Senhor Jesus, de reverenciar a sua casa. Esse crente é avivado. É o crente que quer estar sempre aqui, como já foi dito nesta noite, aprendendo. Deus usou o nosso Senhor pastor Maurício e falou assim: a gente está aqui fazendo o quê? Aprendendo. E verdadeiramente, de aprendizagem. Agora eu quero que você entenda uma coisa: não se acomode não, porque com Jesus é uma fonte de aprendizagem inesgotável. Quanto mais você aprende, mais tem coisa para aprender. Glória a Deus. Agora, para mim, e aí fora, resgatar, como também Jesus já falou nessa noite, as almas, ovelhas perdidas, eu tenho que estar revestido. Revestido de quê? De poder. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus falou: ó, todos aqueles que eu tenho poder, eles vão fazer tudo que eu fiz e até mais. Então, irmão, não depende de Jesus, depende de mim e de você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O segredo é eu e você decidir. Para que eu e você nesse revestir, nós temos que buscar. Se eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo
fraco. Ele andava com Jesus, andava com Jesus, mas estava fraco, não tinha resistido. Depois que eles se resistiram, e depois que ele falou a pregação sobre Israel, a Bíblia vai dizer que só uma única pregação na festa, que o povo está lá na festa, está se dirigindo na festa do Pentecoste, começa a voltar a sua atenção para os seus discípulos. E os discípulos, eles foram o auditório dos seus discípulos. Naquele acabou a graça, agora foi dar atenção para o discípulo. E aí os discípulos agora já estavam agora eles tinham uma mesa, agora eles estavam cheio de coragem. E aí o Espírito Pedro começa a falar, explicar, pregar sobre a profecia de Joel. A Bíblia diz, irmão, que naquele dia, uma única pregação, quase 1.000 almas converteram o Senhor. Quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Uma única pregação de Pedro. E qualquer palavra que ele pregou, a palavra não existia. A palavra Aleluia, Deus. Aleluia. Por isso que eu digo para você que o maior pregador é aquele que prega a palavra de Deus. De preferência, aquele que procura viver a palavra de Deus. Porque eu e você somos falhos, mas quando a gente busca o Senhor Jesus nos reveste de poder, nos capacita. Aleluia. Aleluia. E quando nós estamos capacitados por Deus, nós estamos aptos para ir aos campos. Aleluia. Glória a Deus. Ai, irmão, nós estamos hoje. É só misericórdia, hoje está tudo finado. Não interessa. A sua parte é semear a semente. A sua parte é plantar a semente. Você plantando a semente, Jesus vai achar. Você plantando a semente, não é importante você se preocupar aonde é que ela vai ser plantada. Porque quem vai dar o crescimento, vai ajudar, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Eu poderia estar aqui nessa noite igual muitos, e talvez essa igreja, essa congregação podia estar tão cheia de crescimento. Era só mudar a pregação para uma pregação de prosperidade. Era só mudar uma pregação para uma pregação de cura, de libertação. Talvez o salão nem converse tanto, mas a gente está aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E o princípio é que nós sejamos revestidos. E para ser revestido temos que estar em Jerusalém. Não interessa, meu irmão, qual é a sua dificuldade, a sua necessidade da vida. Porque hoje, porque nós vemos muitos ser cristão, lamentando, murmurando, e vem estar buscando para ser revestido. Porque a promessa vai se cumprir. Mas muitas das vezes não depende do Criador, não depende do papai, depende de mim e de você. Porque às vezes a gente quer ser revestido no poder de Deus, mas a gente quer fazer do nosso jeito. Lembra que eu falei dos pensamentos de Deus no igual nosso? Quando a gente começa a pensar como é que Deus pensa sobre nós vamos refletir, vamos meditar. O nosso lado vai pensar muito antes de nós falar uma coisa. O nosso coração vai meditar. Por isso que o profeta Davi era tido como o segundo coração de Deus. Aleluia. E todos vocês sabem que todo mundo conhece Davi como rei. Então você sabe que Davi também profetizou sobre o Messias. É só você ler lá no Salmo 16, lê lá no Salmo 110, você vai ver que dá, inclusive faz parte dessa pregação. Eu não vou até lá, por questões que entram pelo horário, mas faz parte dessa palavra. Amém? Você pode, em suas casas, meditar sobre o Salmo 16, de preferência 16, 10 e 110, 1. Aleluia! E você vai ter a confirmação que Deus está falando aqui nesta noite. Aleluia!
você é avivado, eu sou avivado. Nós somos avivados, sabe por quê? Porque nós temos um Deus que pode tudo e já investiu ele em você. Tu és soberano, Deus. Aleluia. A semente do amor hoje esclarece. Aleluia. Onde está semeado estes pés que encaminharam a descente no voo e parou tão de repente. Cristo pergunta insistente: onde está o semeador? Procurei nos pedregais,
família do Leite da Paz, irmão, Deus ouvir vocês e guarda. É muito bom, pelo menos se fazer a vontade de Deus, todo mundo está fazendo uma parte para o irmão Pedro. Vamos continuar essa jornada da vitória de né? Pastor Matheus, uma mensagem de início agora, uma mensagem falando de oração mesmo, confirmando, nós temos que continuar orando, para que o poder de Deus desse nós, porque sem poder, nós não faz a obra de Deus, o poder tem que revestir nós, para que quando nós sairmos, não, nós podemos até sair evangelizar, mas se entrega o poder de Deus é perder tempo. Você entrega o poder, cada vez que você na sua cara, você não está revestido, nem nada, não vê nada. Então, mas quando nós é revestido, antes de você entregar a mão, o cara está pedindo uma oração, está pedindo um louvor. Quantas vezes que eu saio da rua, eu não queria nem fazer. Eu estava andando, cara, pastor, dá para você ir na linha da oração, eu preciso de oração. E a pessoa chora. E não está mais chorando, por quê? Porque nós não estamos prontos. Se nós estiver pronto, alguém vai se purificar e chamar nós para fazer a obra do Senhor. Alguém vai te convidar para você fazer a obra. É isso que acontece. Agora, se ele está te convidando, é porque Deus não está permitindo que ninguém te convida para você não ser envergonhado. Porque se você for despreparado, você vai ser envergonhado. Uma coisa que Deus não quer é que você seja envergonhado. Deus quer te preparar, quer te revestir para quando você sair do processo com Jesus. Então a palavra vem nos dando essa direção e vamos agradecer ao Senhor por essa noite em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, leva a nós a direção do Espírito Santo de Deus. Pai de poder, Pai de graça, nós te agradecemos nessa noite, pedimos, Pai, que derrama o poder em nossas vidas, derrama a unção, derrama a força, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, que te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. Então, pelo amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e todos digam amém. Deus, Vamos precisar para outro dia, tá? Vamos precisar para outro dia.